Bom, dando continuidade à nossa sequência de podcasts, a gente agora mudou um pouquinho e chamei duas representantes de especialidades que eu acho que super funcionam quando a gente fala de mulher, de modo geral, né? A Clarice Casale, que é proctologista, e a Joana Dantas, que é endócrina. Então, acho que são duas especialidades que casam muito bem com a ginecologia. E acho que nesse tema em especial, né, a gente vai começar a falar um pouquinho daquilo que está, acho que, bem alta hoje em dia, né, quando a gente fala, que é a menopausa. Não a menopausa em si, mas também que a gente estava conversando, que talvez a gente comece a se enquadrar aqui na questão do perimenopausa, o que a gente tem de mudança, o que a gente tem, né, de rastreio importante para ser feito, né? Começando pela ginecologia, eu acho que a primeira coisa é essa valorização que a gente tem recente, né, de que a gente tem que começar a dar atenção para a mulher, que a gente se inclui na nossa faixa etária, assim, os 40 e pouco, que a gente começa a oscilar as fases de uma boa função ovariana, com ciclos, às vezes com uma função ovariana mais lenta, digamos assim, mas com os sintomas já aflorando, né? Sejam os calores, sejam os ressecamentos, e que a definição de menopausa propriamente dita é um ano sem menstruar. Só que antes desse um ano sem menstruar, muita coisa já aconteceu. Desde, às vezes, divórcios, brigas, perdas de emprego, enfim. Mas muita coisa já aconteceu e a gente tem que parar um pouco de achar que isso é normal, é da cidade, é assim mesmo, e que hoje a gente tem coisa para fazer. Mas o que tem coisa para fazer a gente tem coisa para rastrear também, né? Então, acho que a gente podia começar com a Clarice falando um pouquinho do que a gente tem para esse grupo de mulheres, que eu vou botar uns 40 mais, 45, vamos dizer assim, né, com essas mudanças mais novas, simplesmente pelo rastreio. Não vou nem colocar aquelas mulheres que já acompanham a proctologia por algum motivo, né? Eu acho que o nosso grande tabu são as mulheres que vão começar, digamos assim, apesar de algumas já deveriam ter ido, mas enfim, começariam na proctologia. Por que isso agora, né? Assim, o que você tem para acrescentar para a gente, para essa mulher digamos, no climatério aí? Você falou bem do 45, que foi uma grande mudança, né, que a gente viu antigamente. O início do rastreio do câncer de cólon se dava a partir dos 50 anos. Em 2018, isso começou a mudar com uma sociedade americana. Em 2021, várias outras sociedades aderiram a esse protocolo do início do rastreio aos 45 anos, porque a gente começou a ver casos de câncer em pacientes cada vez mais jovens. Então, 45 anos passou a ser o marco do início do rastreamento, quando essa mulher, e aí, na verdade, esse rastreio serve para homens e mulheres, a gente está falando agora aqui de mulher, né? Quando essa mulher tem uma história familiar de câncer de intestino, com algum parente de primeiro grau, a gente começa antes disso. Tem que ser aos 40 ou 10 anos antes do primeiro caso. Então, acho que esse, assim, é um dos rastreios super importantes. E eu vejo muito, assim, no meu dia a dia, que acaba que o ginecologista acaba sendo o clínico da mulher. Sim. E é quem eu vejo mais pedir colonoscopia, e acho que muito por isso eu acredito que as mulheres acabem se cuidando mais e fazendo mais a prevenção, que essa conscientização vem do ginecologista. É difícil, assim, a paciente vir direto para mim. Agora, até com essa evidência dos casos de câncer na mídia, a gente está vendo isso. Espontaneamente, né? A pessoa procura e ela se conscientizou que a idade chegou e que precisa fazer. Mas de médico que solicita, eu vejo muito o ginecologista fazendo esse papel importantíssimo na prevenção e no cuidado dessa mulher. E o que eu acho também desse grupo é realmente isso. Normalmente, quando a mulher já vem pra gente, ela tá um pouco mais disposta a esse rastreio, apesar de ainda ter dificuldade. Muito do retorno que eu vejo, assim, às vezes a paciente veio no ano, eu pedi. Aí no ano seguinte ela volta, eu falei, e minha colonoscopia? Ela, ai, doutora, esse eu ainda não fiz. Aí, entendeu? Então, assim, isso, apesar delas saberem, mesmo assim, eu ainda vejo algumas resistências para marcar, entendeu? Mas de uma forma geral, outro assunto que eu acho bem interessante, além do rastreio, ainda continuando dentro da proctologia, é a constipação nessas mulheres, né? Porque é engraçado assim,
eu tenho o hábito de perguntar sobre o trânsito intestinal nas consultas, até por conta da questão de infecção urinária, de repetição, essas coisas das mulheres, menacme, por exemplo. Mas, às vezes, quando elas vêm na primeira consulta da menopausa, né, ali da perimenopausa, aos 40 e poucos anos, eu pergunto, ela sempre, não, olha, o meu intestino, assim, sempre não funcionou, entendeu? Isso é uma coisa que eu fico perguntando, gente, como é que ela nunca incomodou? E aí você vai perguntar, nunca investigou direito. E nem nunca foi proctologista. Nunca foi proctologista, entendeu? E um parêntese também nessa questão dessa fase da menopausa, que eu lembrei agora, se der para você só falar um pouquinho, brevemente, do câncer de reto nesse grupo. É um grupo que vai aumentar o risco, o câncer de reto ele vai aparecer assim. Acho também falar dos fatores associados ao câncer de reto, quais são os riscos. Tá, então olha só, a coisa mais importante aí, a gente não tá falando de reto, a gente tá falando de anos. Então, assim, a gente sempre quando aprende. Eu tô falando de câncer de intestino, eu incluo o reto. Quando a gente tá falando de câncer de ânus, que acho que foi isso que você quis perguntar, né? É um outro mecanismo de formação do câncer. O câncer de ânus se origina a partir de uma infecção por HPV. O câncer de reto está no bolo do câncer de intestino. Então, a gente tem uma preocupação com câncer de ânus, e aí foi super legal essa sua pergunta, porque realmente a idade mais prevalente, a idade mais comum desse câncer de ânus aparecer vai ser em mulheres um pouco mais velhas, porque é um câncer mais raro e o HPV precisa desse tempo longo de transformação para causar o câncer. Então, é aquela mulher que teve um preventivo ginecológico alterado lá no início da vida sexual, que tratou, que ficou tudo bem, fez uma conização, tirou um pedacinho lá do colo do útero, porque era uma lesão de alto grau, acompanha certinho o colo do útero e ninguém nunca pediu para essa mulher ir no proctologista. E é aí que a gente vai começar a encontrar. Assim, eu trato muito HPV e acaba que o meu consultório tem um viés disso, porque eu vejo muito mais do que os outros colegas proctologistas. E assim, por coincidência, ano passado eu tive o diagnóstico de 3 cânceres de ânus, os 3 foram em mulheres acima de 50 anos, que não tinham outros fatores de risco. Pois é, isso eu confesso assim, que particularmente não é uma coisa que chega muito na ginecologia, da gente sentar e estudar o câncer de ânus. Mas, assim, eu peguei pacientes pós-câncer de ânus, vieram para mim depois, por muitos outros motivos, mas, assim, eu mesmo ficava dando uma busca, nada, elas não tinham um fator de risco, entendeu? Então, aí quando você vai ver era o HPV. Então, o fator uma delas, de risco no caso, câncer de ânus é esse. Exatamente. O que você pode fazer para proporcionar esse cuidado para a sua paciente é perguntar da história de HPV no passado e lembrar que, assim, o que se torna um fator de risco para o câncer de ânus? Ter um preventivo alterado ou uma lesão de alto grau em algum momento. Mas ter a lesão, não necessariamente só o PCR. Então, isso ainda não está absolutamente acho fechado. Que isso é importante, porque hoje em dia com a entrada do PCR... A gente faz muito diagnóstico, mas sem lesão, que eu falo para o paciente. Então, esse protocolo... O câncer de ânus é um câncer raro, então é difícil, em termos populacionais, da gente fechar bem os protocolos de rastreio. O protocolo bem fechado de rastreio para o câncer de ânus tá para pessoas vivendo com HIV. Isso tem um estudo enorme que saiu recentemente que corrobora que essas pessoas precisam colher preventivo anal uma vez por ano. Então, isso é fechado. Se você tem uma mulher vivendo com HIV, mesmo que ela não tenha relação anal, se ela teve uma história ginecológica ou não, ela precisa colher esse preventivo, porque ela tem o fator de risco do HIV. Se essa mulher tem uma história de relação anal, é mais uma outra questão. Agora, se você tem uma mulher que não vive com HIV e teve uma lesão de alto grau, tá fechado que ela tem que rastrear. Só com um PCR alterado é difícil. Eu rastrearia. Por que eu rastreio no meu consultório? É um exame que eu faço a coleta, não tem custo nenhum a mais para o paciente. Não é um exame invasivo, não é invasivo assim. E eu vou ter aquele paciente mais próximo, você entendeu? Recomendaria de quanto em quanto tempo? Esse paciente então, a recomendação é de 2 em 2 anos
podendo até chegar a 3, dependendo do protocolo. Eu colho anual. Eu acho que de 2 em 2 se perde. Então, perde o acompanhamento, perde o acompanhamento. E aquela mulher vem toda vez, todo ano no consultório, eu vou colher todo ano. E aí agora tá entrando nesse assunto que não é exatamente rastreio de prevenção e tal, mas assim, uma outra questão importante que acho que é uma informação que nem todo mundo tem, é que a mulher que tem relação anal passiva sem preservativo, ela precisa colher prevenção de investigação de IST. Igual você colhe no ginecológico, aquele painel, ela tem que colher no ânus. Porque o ânus é um sítio muito frequente de clamídia e gonorreia, com pouco sintoma. E aí, quando ela contamina o parceiro, que recontamina, e a gente fica nesse ciclo, acaba sem tratar, entendeu? Então, se a sua paciente tem relação anal, ela precisa colher clamídia e gonorreia anal, igual você colhe ela passa a ter a necessidade daquele acompanhamento. Exatamente. Aí ela precisa ir no procto. Esse rastreio vai ser idealmente de 6 em 6 meses. A gente não consegue isso. Mas se uma vez por ano ela já colher, já tá ok. Inclusive, você pode colher, se você tiver vontade. Não tem nenhum mistério. A coleta é a mesma escovinha, vai introduzir, colheu e foi. Vai mandar dois potes. Tudo. E aí, se tiver alterado, o preventivo, aí você manda pra mim. Ai, gente, aprendi um monte de coisa. Viu? Tá aprendendo tudo. Tá aprendendo tudo. E voltando ao nosso tema que a gente ficou assim, que a gente também vai aprendendo. Se a gente tiver que falar hoje em dia, a gente está aqui na prevenção nos rastreios da menopausa. A gente teve essa parte, né, relacionada a prócto, e a gente não pode esquecer dos riscos cardiovasculares, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma dificuldade, isso é meu, tá? De ter um cardiologista que compre um pouco esse lado da mulher, então acaba que a Joana é quem faz um pouco essa parte para mim de clínica ali da mulher junto comigo, nessa parte cardiovascular e de outros os riscos, né, que acontece, principalmente, que às vezes isso é uma queixa interessante, que a paciente fala assim, eu não consigo mais perder peso. Cara, minha barriga não é mais a mesma do que era antes de eu entrar na menopausa, ou agora, eu tenho muito mais dificuldade de perder meu abdômen. Ela mesma, ela faz esse movimento no consultório, né, sentada, ela fala assim, isso aqui tá difícil de perder, isso aqui mudou, né, quando ela não fala que isso aqui, assim, o tônus mudou, ela fala que isso aqui mudou, essa relação, né, e o que a gente tem que buscar nessa fase? A gente tem que estar atento, né, como já falamos, a ginecologista é o grande clínico dessa paciente, então é um momento de também, nessa transição, falar sobre o risco cardiovascular. Então, eu lembro que eu te pedi, Joana, eu preciso do guideline atualizado de dislipidemia. Lembra disso? Você, pra quê? Eu falei, porque agora eu tenho que dar uma de clínica. Mas porque os pacientes envelheceram, a gente está nessa transição e você atenta com o risco cardiovascular, então ainda bem. Mas é uma realidade. Isso tem que ser discutido. A gente já começa a perceber naquela fase do climatério, naqueles anos antes. O perfil lipídico muda. O colesterol, que sempre foi bom, começa a subir. O triglicerídeo também, que sempre foi bom, começa a querer subir. Muda o metabolismo da mulher, então ela vem com essa queixa de dificuldade de perda de peso, mas eu como a mesma coisa que eu como esse ano, tô comendo no ano passado e agora eu tô engordando. Nem fala isso. Isso é uma verdade, na verdade, independente da menopausa, a gente vai perder o metabolismo pelo envelhecer. Sim. Né? Então, é esperado que eu engorde 800 gramas por ano se eu comer a mesma coisa que eu comi o ano passado esse ano. Então, a gente tem que comer menos. Esse é o recado independente da menopausa, né? E a menopausa acaba que essa transição fica mais evidente. Faz fotossíntese. E o que incomoda muito é o acúmulo de gordura abdominal, que acaba que na fase de mais estrogênio, o estrogênio tem essa proteção do acúmulo de gordura abdominal, que a gente vê no homem. O homem já tem, né, que tem testosterona, já acumula mais abdominal. Então, a relação testosterona-estrogênio muda. Diminui o estrogênio e o acúmulo mais abdominal. E às vezes já começa aqui, até aqui no sutiã, né? Aqui atrás, aqui do lado. Às vezes não é só bem o abdômen, mas é da cintura para cima. É o tronco. É o tronco. E naturalmente a gordura abdominal, visceral, vai estar associada a maior risco cardiovascular. Então é um momento muito mais de prevenção. É claro que o cardiologista tem que atuar num paciente com doença, mas a gineco, a endocrinologista que estão ali naquele momento da transição, a gente vai atuar na prevenção. Então, olhar os lipídios com carinho, precisa tratar, discutir os novos guidelines de lipidemia, porque ver quem é paciente de risco. Hipertensão também é uma coisa que começa, né? Então, aquela transição, aquela pressão que sempre... Nunca fui hipertensa.
Não, isso aí eu tô nervosa. Mas vê que muda, aí você vê uma consulta, da segunda consulta a gente tem que tomar uma conduta, adiantar essa consulta. Se eu já vi uma paciente hipertensa e com colesterol aumentado ou triglicerídeo, não vou esperar o ano que vem, né? Você vai ter que falar, olha, vamos rever isso mais cedo. A gente vai ter que tomar uma conduta aí ao longo desse ano. Então é super importante a gente ver essa transição, é fisiológico, mas não que a gente não precise tratar, e que a gente tem várias evidências que tratando precocemente essa dislipidemia, se ela tem indicação, se é hipertensa, obesa, tem síndrome metabólica, que agora várias passam a ter síndrome metabólica. A glicemia era boa, começa a ter um pré-diabetes, que daqui a pouco vai... Uma insulina que já começa a subir ali. Exatamente. E é claro que a gente vai priorizar a mudança do estilo de vida, né? Aumentar a atividade física, que às vezes até não era muito valorizada antes. Eu costumo falar isso. Agora a gente literalmente tem que fazer. Não é uma questão assim, eu faço porque eu tô estressada. Não. É o remedinho da semana. Eu queria melhorar minha massa muscular estética. Não, já era. Esquece estética. Agora é saúde, longevidade, saúde, risco cardiovascular. Então, é super importante participar dessa transição. E acho que uma das coisas também que vieram, né, dentro da menopausa em relação à reposição hormonal também foi isso, né? A gente tirou o estrogênio, tirando a parte estética, a gente não está aqui hoje falando de estética, é a questão do estrogênio como um protetor. Sim. Né? E a gente tem que atualizar o que se fala, né? Acaba que a mídia é muito boa, mas pode trazer muito má informação. Exatamente. Então, até 2000... era normal todo mundo fazer reposição hormonal na menopausa. A recomendação era quase que obrigatória. Então, o boom de prescrições foi, né, em 2000 e pouco, e aí começaram a sair os estudos, os grandes estudos populacionais de reposição hormonal na mulher, né? O WHI foi um famoso, mas teve o HERS também. Então, o HERS trabalhou com mulheres que já tinham doença cardiovascular prévia. Então, seria uma prevenção de um novo evento, né? Já que o estrogênio é bom, tem gente que falou que diminui o acúmulo abdominal, né? A queda do estrogênio, que também está associada a essa piora dos lipídios aí na menopausa. Então, o estrogênio seria bom, vamos repor para todo mundo. Então, o estudo para prevenção secundária, a mulher que já tinha infartado, não foi benéfico. Então, entra aí nas contraindicações para a reposição hormonal sistêmica, que a gente chama. Depois a gente pode falar de local. Isso, depois a gente fala. Está falando da coisa tomar o comprimido. Exatamente. Mas o WHI mostrou que foi o que foi responsável por uma queda na prescrição de reposição hormonal. Foi que praticamente condenou, né, digamos assim. Exatamente. A gente veio de uma formação que a gente não fazia. Exatamente. E muitos ginecologistas também. A gente vai fazer em casos muito específicos. Mas a mulher mudou, a qualidade de vida mudou. Então, hoje a reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida. E isso deve ser muito, muito mais valorizado. E é nítido, né, na clínica, né? Exatamente. E aí, olhando o WHI e estudos subsequentes, mais para frente, mostraram que a gente tem segurança, que é importante, na paciente que não tem evento cardiovascular, então isso é um dado importante. Se a gente fizer com novas formulações de estrogênio transdérmico, que não piora o perfil lipídico, então a gente sempre vai preferir o estrogênio transdérmico por conta disso, não passa no fígado, diminui a chance de trombose também, né, comparado com o oral, né? Então isso tudo mudou o nosso olhar nos últimos 20 A individualização, anos. Né? Um faz um pump, né? O pump são aquelas medidas que a gente faz, a outra já precisa de 2 pumps. A gente tem essa possibilidade de modular a dose. De acordo com a queixa da paciente. Né? Porque o objetivo é melhorar a queixa. E também de lá para cá, de 20 anos para cá, saíram progesteronas mais fisiológicas, né? Que é a micronizada que a gente usa. A entrada do DIU hormonal, né? Para essa fase, principalmente nossa, que a gente fala o seguinte, essa fase de clima pré-menopausa, digamos assim, que são aqueles 5 anos, muitas vezes, a reposição hormonal, ela não é contracepção, né? Então, assim, contracepção é uma coisa, reposição hormonal é outra. Na reposição hormonal, a gente tenta, de uma forma mais fisiológica, cada vez mais, imitar o que era para estar acontecendo antes, né? Tanto que, às vezes, a paciente pode voltar a sangrar, isso é um outro tema, pode voltar a ter queixas que ela tinha lá de quando ela menstruava. O DIU hormonal, ele entrou como, eu já tenho minha progesterona ali com uma ação local, eu tenho minha contracepção para essa fase e eu posso simplesmente modular meus sintomas com o uso de um estrogênio transdérmico. Para mim, particularmente, eu acho, para essa fase, ótimo. Né? Você fica protegida de gravidez, porque elas perguntam também, né? Exato. Esse mês eu menstruei, tô 3 meses sem menstruar, então eu não posso mais engravidar.
Bom, Opa, não posso mais peraí. engravidar, tô tranquila. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Então, o DIU Exatamente. garante isso pra gente, então isso é importante. A progesterona que a gente fizer oral não vai porque a gente tá fazendo garantir. dose baixa. Exatamente. E entendendo um pouco da reposição, a gente precisa desses dois hormônios. A mulher que tem útero vai precisar do estrogênio e da progesterona. Sim. Então, isso é muito importante. Quem fez uma esterectomia por algum motivo ao longo da vida, sim, enfim, já tá o menos estrogênio, a gente vai preferir o estrogênio transdérmico, enfim, discutir custo-benefício do oral, mas eu não tenho tanta precisa preocupação com a fazer progesterona. a progesterona, né? Só para ficar assim. E pra gente concluir, assim, rapidamente, e a testosterona tem espaço? Então, quem que vai fazer a testosterona? Achei muito interessante, já conversou outras vezes, o hormônio da mulher é o estrogênio. Não é a testosterona. Então, a gente está num boom da testosterona, todo mundo que dá o bem-estar, que é o hormônio da felicidade, mas a gente tem que olhar com segurança. Então, o WHI trouxe coisas negativas, mas trouxe coisas importantes. Então, a gente precisa de estudos grandes para dizer que um hormônio X e Y é seguro. Então, o que a gente tem com a testosterona hoje em dia? Então, ela é recomendada quando a paciente tem, apesar da reposição, com estrogênio, progesterona. É a primeira que a gente começa, eu falo muito isso para paciente. Você não vai fazer uma testosterona? Eu falei, vamos fazer isso aqui primeiro e ver como você fica? Que muitas estrogenizadas melhoram muito. Melhora o humor, melhora o sono. A gente não disposição. falou muito dos sintomas, os fogachos limitam. A pessoa não vai querer ter relação depois de ter dormido mal, suou, tá suado, enfim. A irritabilidade. A habilidade emocional é do estrogênio, não é da testosterona. Sim. Então, e aí, a paciente está estrogenizada e ainda mantém queixas de disfunção sexual, né, chamado delírio, a disfunção da hipoatividade sexual, né? E aí sim a gente vai fazer testosterona. Mas não é a testosterona para androgenizar a mulher. Isso, exato. Não é para ter acne, queda de cabelo, hirsutismo, ficar forte, não é para libido, não é para parte estética, é apenas para libido. Isso é super importante estabelecer. Sim. O bem-estar vai vir e realmente ela tem entrado em alguns guidelines, né? Como o terceiro hormônio para a gente pensar em usar nesses casos. Que, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma forma padronizada, né? Como a gente tem do estrogênio e da progesterona. E a gente lança a mão da manipulação. Mas, enfim, nos próximos anos a gente pode ser que tenhamos por aí para ter uma forma padronizada da testosterona em baixa dose para a mulher. Mas acho que o recado mais importante é dizer que o hormônio da mulher continua sendo estrogênio, não mudou nesses anos. Então, assim, a gente poderia passar o dia inteiro falando dessa fase, até porque a gente também vai aprendendo e pensando, eu tô com isso também, né? Bem que às vezes eu tô assim também. Mas acho que a gente conseguiu pegar os focos principais. Obrigada a vocês duas. Obrigada a você. Obrigada.